Antes mesmo que a humanidade aprendesse a gravar suas histórias em pedra, uma força ancestral já pairava sobre os pesadelos e sonhos dos mortais. Seu nome, sussurrado com temor há mais de 5 milênios, ainda faz estremecer os pilares do céu e da terra, Lilith. Ela é a tempestade que não pode ser domada, o vento noturno que uiva verdades proibidas, a primeira a ousar desafiar a própria ordem divina. Nas antigas tábuas sumérias, sua presença aterrorizava os mais valentes. No jardim do Éden, sua recusa em se submeter abalou os próprios fundamentos da criação. Nas noites sem lua da Babilônia, seu nome era gravado em tigelas de proteção enterradas sob soleiras, um testemunho do terror que sua mera menção provocava. Do abismo às alturas celestiais, Lilith transcende o papel de simples demônio. Ela é a personificação do poder primordial indomável, a força que não se curva nem mesmo diante do divino. Sua história, escrita em sangue, ressoa através do tempo como uma lembrança imortal do que existe além dos limites da compreensão mortal, forças ancestrais que nenhum ritual pode conter, nenhuma oração pode acorrentar. Transformada pelos séculos de rainha das sombras, a estandarte da liberdade, ela permanece imutável em sua essência mais profunda, selvagem, inquebrável, eterna. A cada era que passa, seu poder não diminui, mas cresce como uma tempestade, seu mito se expande como a noite, e seu chamado ecoa cada vez mais forte naqueles que ousam erguer-se contra as correntes do destino. Quer entender tudo sobre o mito de Lilith? Então veja o vídeo até o final que eu te explico. Mas antes, já deixa o seu like e se inscreva no canal. Dessa forma você fica por dentro do universo mitológico. Os primeiros registros escritos sobre Lilith datam de aproximadamente 3.000 anos antes de Cristo, embora acredita-se que histórias sobre ela já circulavam oralmente muito antes disso. Na tradição suméria, Lilith aparece em um dos textos mais antigos já descobertos, a Epopeia de Gilgamesh, onde é retratada como uma criatura que habita uma árvore sagrada junto com uma serpente e um pássaro mítico. Esta árvore estava localizada às margens do rio Eufrates, e a história conta que a deusa Inanna havia cuidado dela por 10 anos, esperando poder usar sua madeira para fazer um trono e uma cama. No entanto, 3 criaturas se estabeleceram na árvore. O pássaro Anzu colocou seus filhotes nos galhos e Lilith construiu sua casa no tronco. Nessa história, ela é expulsa de sua morada pelo herói Gilgamesh, estabelecendo desde então um padrão de narrativas onde Lilith é vista como uma força que precisa ser combatida ou controlada. Os sumérios a consideravam um espírito noturno perigoso, especialmente para mulheres grávidas e recém-nascidos. Esta associação com a noite e com o perigo para crianças pequenas permaneceria como uma característica constante em praticamente todas as versões posteriores do mito de Lilith. Os textos sumérios também a associavam com ventos tempestuosos e lugares desolados, estabelecendo uma conexão entre Lilith e as forças naturais mais selvagens e incontroláveis. À medida que as civilizações da Mesopotâmia evoluíram e se transformaram, a figura de Lilith também se modificou. Na Babilônia, ela ganhou características mais definidas, sendo frequentemente representada como uma criatura alada com características tanto humanas quanto animais. Os babilônios a descreviam como tendo cabeça humana, asas de pássaro e pés em forma de garras de ave de rapina. Esta representação visual se tornaria influente nas descrições posteriores de Lilith em várias culturas. Os babilônios desenvolveram elaborados rituais e encantamentos para se proteger contra sua influência maligna. Arqueólogos descobriram numerosas tigelas de encantamento com inscrições mágicas, destinadas a manter Lilith afastada, especialmente de casas com bebês recém-nascidos. Estas tigelas, encontradas principalmente no que hoje é o Iraque, datam do período entre 500 e 700 depois de Cristo, demonstrando como a crença em Lilith persistiu por milênios na região. A única menção direta a Lilith na Bíblia hebraica aparece no livro de Isaías, capítulo 34, versículo 14, onde ela é descrita como uma criatura que habita lugares desolados. Esta única referência bíblica gerou séculos de especulação e interpretação. Diferentes traduções da Bíblia interpretam esta passagem de maneiras distintas. Algumas a traduzem como demônio noturno, outras como coruja ou criatura da noite. As diferentes traduções do nome de Lilith na Bíblia também revelam muito sobre como ela era vista em diferentes épocas e culturas. A tradução grega antiga da Bíblia, conhecida como Septuaginta, traduziu o termo
termo como uma referência a uma espécie de centauro, enquanto a tradução latina, a Vulgata, a associou com a lâmia, uma criatura da mitologia greco-romana conhecida por devorar crianças. No período do Talmud babilônico, compilado entre os anos 200 e 500 d.C., Lilith já havia se estabelecido firmemente no folclore judaico como uma figura demoníaca. O Talmud a descreve como um espírito perigoso com longos cabelos e asas, que atacava homens que dormiam sozinhos e ameaçava mulheres durante o parto. O texto talmúdico alertava especificamente contra dormir sozinho em uma casa, pois isso tornaria a pessoa vulnerável aos ataques de Lilith. Outra passagem no Talmud discute o caso de uma mulher que dá à luz a uma criatura com a forma de Lilith, descrevendo-a como tendo face humana e asas. Os manuscritos do Mar Morto descobertos em Qumran também mencionam Lilith. No Cântico do Sábio, um hino possivelmente usado em exorcismos, ela aparece junto com outros espíritos malignos e demônios. Este texto demonstra que a comunidade de Qumran, que existiu por volta do 1º século a.C., já considerava Lilith uma ameaça espiritual significativa que precisava ser combatida através de rituais específicos. Um desenvolvimento crucial na mitologia de Lilith ocorreu durante a Idade Média, com o surgimento do texto conhecido como o Alfabeto de Ben Sira. Este texto apresenta a história mais influente sobre Lilith, a de que ela teria sido a primeira esposa de Adão. Segundo esta narrativa, Lilith foi criada do mesmo barro que Adão, diferente de Eva, que foi criada a partir da costela de Adão. Esta origem igual teria levado Lilith a se recusar a se submeter a Adão, especialmente durante as relações sexuais, onde ela insistia em ser tratada como igual. De acordo com o texto, quando Adão tentou forçá-la a se submeter, Lilith pronunciou o nome sagrado de Deus e voou para longe do jardim do Éden. Deus então enviou 3 anjos para trazê-la de volta. Os anjos encontraram Lilith perto do Mar Vermelho, um lugar conhecido por abrigar demônios. Quando ela se recusou a retornar, os anjos a ameaçaram dizendo que 100 de seus filhos demônios morreriam todos os dias. Em resposta, Lilith estabeleceu um acordo. Ela prometeu não fazer mal a crianças que estivessem protegidas por amuletos contendo os nomes dos 3 anjos. No século 12 d.C., com o surgimento da Cabala, a tradição mística judaica, Lilith ganhou ainda mais proeminência. No Zohar, o texto principal da Cabala, ela é retratada como a esposa de Samael. Esta associação elevou Lilith ao status de uma força cósmica do mal, oposta à ordem divina do universo. O Zohar a descreve como uma sedutora que tenta homens durante o sono e rouba suas energias vitais para gerar demônios. A Cabala desenvolveu uma cosmologia complexa na qual Lilith desempenha um papel central. Ela é vista como uma contraparte caótica da Shekinah, a presença divina feminina, representando os aspectos sombrios da feminilidade. Segundo alguns textos cabalísticos, enquanto os judeus sofrem no exílio, o divino se separa da Shekinah e se une a Lilith, uma união que só será desfeita com a vinda do Messias. No folclore judaico medieval, Lilith se tornou principalmente conhecida como uma ameaça para recém-nascidos e mulheres em trabalho de parto. Numerosos amuletos de proteção deste período foram encontrados, muitos contendo os nomes dos 3 anjos mencionados no alfabeto de Ben Sira. Alguns destes amuletos também apresentavam um círculo com os nomes de Adão e Eva no interior e o nome de Lilith no exterior, simbolizando sua exclusão do âmbito familiar sagrado. A transformação de Lilith de demônio temido a ícone feminista começou no século XX. Em 1972, Lily Rivlin publicou um artigo sobre Lilith na revista feminista Miss, buscando recuperar sua imagem para as mulheres contemporâneas. Em 1976, foi fundada a revista feminista judaica Lilith, que escolheu este nome justamente por ver na primeira mulher de Adão um símbolo de independência e resistência ao patriarcado. Nesta nova interpretação feminista, a recusa de Lilith em se submeter a Adão não é mais vista como um ato de rebeldia demoníaca, mas como uma afirmação corajosa de igualdade e autonomia feminina. O fato de ela ter sido criada do mesmo barro que Adão, e não de sua costela como Eva, passou a ser interpretado como um símbolo de igualdade fundamental entre homens e mulheres. Sua decisão de deixar o jardim do Éden, em vez de se submeter à dominação masculina, é agora celebrada como um ato de autodeterminação. A influência de Lilith se estendeu muito além do judaísmo e do feminismo. Na cultura popular contemporânea, ela aparece em inúmeros livros, filmes, séries de
televisão e jogos eletrônicos. Na arte e literatura, Lilith tem sido uma fonte constante de inspiração. Michelangelo a retratou como uma figura meio mulher, meio serpente, enrolada na árvore do conhecimento. O poeta Dante Gabriel Rossetti a descreveu como tendo cabelos encantados, que seriam o primeiro ouro. O romancista James Joyce a apresentou como a padroeira dos abortos, enquanto outros autores modernos a retrataram como uma figura complexa que representa a luta das mulheres por autonomia e reconhecimento. O aspecto mais interessante da evolução do mito de Lilith é como ela conseguiu transcender suas origens como um demônio temido para se tornar um símbolo de independência feminina e resistência à opressão. Na tradição ocultista e nos círculos neopagãos contemporâneos, Lilith ocupa um lugar especial como uma deusa sombria e poderosa. Ela é frequentemente invocada em rituais relacionados à sexualidade, empoderamento feminino e transformação pessoal. Para muitos praticantes de Wicca e outras formas de paganismo moderno, Lilith representa aspectos da feminilidade que foram tradicionalmente suprimidos ou demonizados pela sociedade patriarcal. A associação de Lilith com corujas tem sido uma constante em várias culturas. O próprio nome Lilith é às vezes traduzido como criatura da noite. Esta conexão com corujas, aves tradicionalmente associadas à sabedoria e aos mistérios noturnos, adiciona mais uma camada de significado ao simbolismo de Lilith. As corujas, como Lilith, são criaturas noturnas que tradicionalmente provocam tanto fascinação quanto medo. No cristianismo medieval, Lilith foi frequentemente associada a íncubos e súcubos, demônios que supostamente seduziam pessoas durante o sono. Santo Agostinho, em sua obra A Cidade de Deus, menciona relatos de ataques desses demônios, embora não cite Lilith especificamente. Esta associação contribuiu para a visão de Lilith como uma sedutora perigosa e uma ameaça à ordem moral estabelecida. Em textos gnósticos e em algumas interpretações esotéricas, Lilith é vista como uma figura de sabedoria proibida e iluminação espiritual. Sua rejeição ao papel submisso no Jardim do Éden é interpretada como uma busca por conhecimento e libertação espiritual, semelhante à decisão de Eva de comer o fruto proibido. A figura de Lilith também aparece em várias culturas do Oriente Médio Antigo. Na mitologia suméria, ela era conhecida como Lilitu, um tipo de demônio do vento. Na Babilônia, era associada à deusa Lamashtu, uma divindade demoníaca que ameaçava mulheres grávidas e bebês. As tigelas de encantamento, descobertas na região da antiga Mesopotâmia, datadas entre os anos 500 e 700 d.C., fornecem evidências sobre como as pessoas tentavam se proteger contra Lilith. Estas tigelas eram enterradas nos cantos das casas ou sob as soleiras das portas e continham inscrições em aramaico com fórmulas mágicas e desenhos destinados a aprisionar ou repelir Lilith e outros demônios. A influência de Lilith pode ser vista até mesmo na psicologia moderna. Alguns terapeutas junguianos interpretam Lilith como um arquétipo do feminino reprimido ou da sombra feminina. Sua história é vista como uma metáfora para o processo de integração dos aspectos reprimidos da psique, especialmente aqueles relacionados à sexualidade e ao poder feminino. A representação de Lilith na cultura popular moderna tem sido extremamente diversificada. Em séries de televisão como True Blood, ela é retratada como a primeira vampira, um ser adorado por um culto de vampiros. Em jogos eletrônicos, Lilith também tem feito aparições significativas. A franquia Diablo a apresenta como uma personagem central em sua mitologia, enquanto outros jogos a retratam como uma poderosa antagonista ou uma figura ambígua que desafia classificações simples de bem e mal. Estas representações em mídia interativa permitem que novas gerações explorem e reinterpretem o mito de Lilith de maneiras inovadoras. Na tradição hebraica, Lilith é frequentemente associada ao conceito de Sitra Achra, ou o outro lado, representando as forças do caos e da destruição no universo. Nos textos cabalísticos, ela é vista como a governante de Malkuth no reino das forças impuras, uma contraparte sombria da Shekinah. Esta posição única na cosmologia mística judaica a coloca como uma força fundamental no equilíbrio universal entre luz e escuridão. Um aspecto pouco discutido de Lilith é sua conexão com rituais de nascimento e morte. Em algumas tradições antigas, ela era vista não apenas como uma ameaça para recém-nascidos, mas também como uma guardiã do portal entre vida e morte. Esta dualidade a conectava tanto com o momento do nascimento quanto com a passagem para o outro mundo, fazendo dela uma figura crucial em rituais
rituais de transição. Na tradição esotérica islâmica, particularmente entre os sufis, existem referências a uma figura similar a Lilith chamada Karina, um espírito feminino que representa aspectos sombrios da natureza humana. Esta conexão sugere que o arquétipo representado por Lilith encontrou expressão em várias tradições religiosas do Oriente Médio, cada uma adaptando-a a seu próprio contexto cultural. Estudos arqueológicos recentes têm revelado novos aspectos sobre o culto a Lilith na antiguidade. Descobertas de amuletos e inscrições em locais tão distantes quanto a Pérsia e o Egito sugerem que sua influência era muito mais ampla do que se pensava anteriormente. Estes artefatos mostram variações interessantes em como diferentes culturas a representavam e tentavam se proteger contra sua influência. Outro aspecto da evolução do mito de Lilith é sua conexão com antigas deusas da fertilidade. Alguns estudiosos sugerem que ela pode ter começado como uma deusa da fertilidade que foi demonizada conforme as sociedades patriarcais se desenvolviam. Esta teoria é apoiada por evidências arqueológicas que mostram semelhanças entre representações antigas de Lilith e imagens de deusas da fertilidade mesopotâmicas. Na medicina tradicional do Oriente Médio, Lilith era frequentemente associada a doenças específicas, particularmente aquelas que afetavam mulheres e crianças. Pergaminhos milenares de cura revelam rituais e remédios para enfrentar as aflições que carregavam sua marca, desvendando um mundo onde a medicina se entrelaçava com o místico e o sobrenatural. A história de Lilith representa uma das maiores evoluções de um arquétipo mitológico na história da humanidade. Começando como um simples demônio do vento na Suméria, há mais de 5.000 anos, sua narrativa se transformou e se adaptou através de inúmeras culturas e épocas, sempre refletindo as ansiedades, medos e aspirações das sociedades que a interpretavam. Analisando sua trajetória, podemos identificar 3 fases distintas principais. Primeiro, como um espírito maligno ligado aos medos primordiais sobre morte infantil e complicações no parto. Segundo, como a primeira esposa rebelde de Adão, representando temores sobre a insubordinação feminina. E terceiro, como um símbolo moderno de resistência ao patriarcado. O que torna a história de Lilith particularmente significativa é sua capacidade de sobrevivência e adaptação. Enquanto muitas outras figuras mitológicas foram esquecidas ou perderam sua relevância, Lilith continua a ressoar com audiências contemporâneas. Isto sugere que ela representa algo fundamental na psique humana, talvez o eterno conflito entre autoridade e autonomia, entre conformidade e independência. A transformação de Lilith de vilã a heroína também reflete mudanças sociais profundas em nossa compreensão de gênero e poder. O mesmo comportamento que a tornava demoníaca nas antigas narrativas, sua recusa em se submeter à autoridade masculina, é precisamente o que a torna admirável para muitas pessoas hoje. Como um prisma ancestral, Lilith reflete diferentes faces ao longo do tempo. Sua sensualidade devastadora, seu espírito indomável, seu domínio sobre as forças da noite e do oculto surgem e submergem conforme a maré das eras. Em cada período da história, ela se manifesta como o reflexo mais profundo das aspirações ou temores humanos, um aviso sombrio para alguns, uma chama de libertação para outros. Uma análise mais profunda revela que Lilith nunca foi simplesmente uma figura religiosa ou mitológica, mas um veículo através do qual sociedades processavam questões complexas sobre poder, gênero, sexualidade e autonomia. Sua história continua relevante porque estas questões permanecem centrais em nossos debates contemporâneos. Além disso, a sobrevivência e evolução do mito de Lilith demonstra o poder duradouro das narrativas mitológicas para moldar nossa compreensão do mundo e de nós mesmos. E você, o que pensa sobre Lilith? Como você interpreta a transformação de Lilith ao longo do tempo? Escreva sua resposta nos comentários abaixo. Se gostou do vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal. Dessa forma, você sempre receberá notificações de novos vídeos. Até a próxima.